Você já ouviu falar de teorias da conspiração, como a Terra plana, reptilianos e os Illuminati, certo? A maioria delas parece absurda, fantasiosa ou sem sentido. Mas e se eu te dissesse que algumas conspirações que pareciam maluquices demais para ser verdade, na verdade eram reais? Neste vídeo vamos revelar conspirações que o próprio governo escondeu por anos e que um dia vieram à tona com provas incontestáveis. Prepare-se, porque a verdade às vezes é mais bizarra do que a ficção. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo via o horror do conflito se desenrolar, uma operação secreta acontecia bem debaixo do nariz da opinião pública: o Projeto Manhattan. Oficialmente, era apenas um esforço de pesquisa, mas a verdade é que ele foi uma das maiores conspirações científicas da história. Milhares de cientistas, engenheiros e operários trabalharam por anos em uma missão ultra secreta: criar a primeira bomba atômica do mundo. O projeto envolveu instalações espalhadas pelos Estados Unidos e até mesmo no Canadá, tudo sob rigoroso sigilo. Os próprios trabalhadores não sabiam ao certo o que estavam construindo. Quem falasse demais desaparecia ou sofria sérias consequências. Só após as bombas de Hiroshima e Nagasaki é que o mundo descobriu a real dimensão do projeto. O que antes era considerado uma ideia conspiratória revelou-se uma realidade brutal. O governo americano financiou e liderou em segredo o maior projeto bélico da história, mudando o rumo da humanidade para sempre. Durante os anos 60 e 70, enquanto os Estados Unidos viviam uma era de protestos civis, movimentos pelos direitos humanos e revoluções culturais, uma teoria começou a circular entre ativistas: a de que a CIA estava espionando a cidadãos comuns. Muita gente achava essa ideia absurda, afinal porque o próprio governo espionaria seu povo. Mas a verdade era ainda mais assustadora. A chamada Operação Chaos era real e tinha como alvo milhares de americanos. A missão da CIA era clara: infiltrar, monitorar e sabotar grupos considerados subversivos, como ativistas dos direitos civis, feministas, ambientalistas e pacifistas. O objetivo era descobrir possíveis ameaças internas, mas os métodos usados incluíam vigilância sem mandado, escutas ilegais e coleta de informações pessoais sem qualquer consentimento. Foram anos de abuso escondidos sob o pretexto de segurança nacional. A conspiração só foi confirmada quando investigações do Congresso revelaram documentos secretos. O que parecia paranoia era, na verdade, espionagem governamental entrando na democracia. Em 1950, o governo dos Estados Unidos realizou um experimento que até hoje parece saído de um filme de terror. Em uma teoria que por muito tempo foi considerada paranoia, diz isso que o exército havia liberado bactérias em cidades americanas para testar armas biológicas sem que ninguém soubesse. E essa teoria era absolutamente verdadeira. O caso mais emblemático foi o da Operação Sea Spray, quando a Marinha liberou intencionalmente bactérias no ar da cidade de São Francisco, na Califórnia. O objetivo? Avaliar até onde um agente biológico poderia se espalhar numa área urbana. A população foi usada como cobaia sem saber. Pouco tempo depois, hospitais da região relataram um aumento incomum de infecções respiratórias e casos misteriosos de pneumonia. Uma pessoa morreu. O governo negou o envolvimento durante anos, até que documentos secretos vieram à tona e confirmaram: a conspiração era real. O próprio Estado colocou a vida de seus cidadãos em risco, tudo em nome de testes secretos de guerra biológica. Durante a Guerra do Vietnã, uma teoria começou a circular entre veteranos e familiares de soldados. O governo estaria vacinando os militares com substâncias perigosas sem informar os riscos reais. Muitos que retornavam da guerra apresentavam sintomas misteriosos, doenças autoimunes, problemas neurológicos e casos de infertilidade. Por anos, essas suspeitas foram tratadas como um exagero ou mera coincidência. Mas a verdade estava escondida nos bastidores militares. Descobriu-se que os soldados haviam recebido uma série de vacinas e coquetéis experimentais como parte de um programa não oficial para aumentar a resistência biológica no campo de batalha. Algumas dessas substâncias estavam em fase de testes e não tinham aprovação científica para uso em humanos. A conspiração se confirmou quando documentos de depoimentos vazaram, revelando que o Departamento de Defesa conhecia os riscos, mas optou por manter tudo em segredo. Centenas de veteranos adoeceram. Muitos morreram sem saber exatamente o que havia sido injetado em seus corpos. Mais uma vez, uma teoria que parecia improvável revelou-se uma realidade cruel e patrocinada pelo próprio Estado. Durante a Guerra do Vietnã, outro episódio envolto em mistério e suspeitas levantou mais uma teoria da conspiração que, com o tempo, se provou totalmente verdadeira. O chamado Incidente do Golfo de Tonkin foi apresentado ao mundo como o motivo oficial para os Estados Unidos entrarem de vez na guerra.
Segundo o governo americano, em 1964, o navio USS Maddox teria sido atacado por torpedeiros norte-vietnamitas em águas internacionais. O presidente Lyndon Johnson usou esse suposto ataque como justificativa para aprovar a Resolução do Golfo de Tonquim, que autorizava o uso irrestrito da força militar. Mas algo não batia. Os relatórios eram vagos, as evidências inconsistentes e o próprio Vietnã negava qualquer ataque. Por anos, essa história foi tratada como delírio de opositores da guerra. Mas em 2005, documentos da NSA vieram à tona e revelaram a verdade. O segundo ataque nunca aconteceu. O incidente foi manipulado, os relatórios distorcidos e, de fato, a Marinha dos Estados Unidos chegou a confundir baleias com inimigos. Tudo foi um pretexto planejado para justificar a escalada militar no Vietnã. O que parecia teoria da conspiração era, na verdade, um engano deliberado com consequências devastadoras. Durante décadas, a indústria do tabaco insistiu que fumar não fazia mal à saúde. Campanhas publicitárias mostravam médicos recomendando marcas específicas, celebridades fumando com glamour e até atletas apareciam em comerciais de cigarro. No entanto, uma teoria crescia nos bastidores. As empresas sabiam, desde o início, que o cigarro causava câncer e esconderam isso do público. Por muito tempo, essa ideia foi tratada como exagero de grupos antitabagistas. Mas a verdade era muito mais sombria. Documentos internos de grandes fabricantes como a Philip Morris e a R.J. Reynolds foram revelados nos anos 90 e confirmaram, desde os anos 50, estudos conduzidos pelas próprias empresas já mostravam uma forte ligação entre tabagismo e câncer de pulmão, enfisema e doenças cardíacas. Mesmo assim, elas ocultaram os dados, manipularam estudos e pagaram cientistas para desacreditar qualquer pesquisa contrária. Essa conspiração, antes desacreditada, resultou em uma das maiores indenizações da história da saúde pública. Literalmente, milhões de pessoas morreram por causa de um produto que, em segredo, já era conhecido como mortal. Uma conspiração silenciosa alimentada por lucros bilionários e vidas destruídas. Durante os anos 60 e 70, os Estados Unidos estavam desesperados para vencer a Guerra do Vietnã. Em meio a esse desespero, surgiu uma teoria assustadora. O governo americano teria usado tecnologia para manipular o clima e dificultar a movimentação do inimigo. À primeira vista, parecia uma ideia absurda, controlar o tempo como arma de guerra. Mas essa conspiração não só era real, como foi colocada em prática com o nome oficial, Operação Popeye. Por 5 anos, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma série de missões secretas para intensificar as chuvas durante o período de monções no Sudeste Asiático. Aviões militares liberavam substâncias químicas nas nuvens, principalmente iodeto de prata, para aumentar artificialmente o volume de chuvas. A intenção era transformar estradas em lamaçais, dificultando o transporte e a logística dos Vietcongs. Essa tática de guerra climática só foi revelada anos depois, em documentos vazados e investigações oficiais. O governo tentou negar, mas acabou admitindo. Sim, eles realmente manipularam o clima como arma. Uma conspiração climática que saiu direto da ficção científica para as páginas da história real. Durante décadas, o governo americano e grandes indústrias mantiveram em segredo dados alarmantes sobre a periculosidade do amianto. Embora o material fosse amplamente usado em construção civil, fábricas e até em produtos domésticos por sua resistência ao calor, já nos anos 1930 e 1940, estudos internos de empresas como Jones Manville mostravam que inalar fibras de amianto causava graves doenças pulmonares, como asbestose e câncer de pulmão. Mesmo com essas evidências, fabricantes e órgãos reguladores silenciaram os resultados, atrasando regulamentações protetivas por décadas. Funcionários do governo rejeitavam liminares e ignoravam laudos técnicos para não prejudicar a economia, permitindo que milhares de trabalhadores e moradores de áreas contaminadas continuassem expostos. Só a partir dos anos 70 e 80, quando processos judiciais bilionários e investigações da EPA, Agência de Proteção Ambiental, tornaram público o escândalo, o mundo descobriu que o Estado e o setor privado sabiam do risco, mas optaram por lucrar à custa da saúde alheia.
Durante a Guerra Fria, uma teoria se espalhou pelos bastidores da geopolítica, a de que os Estados Unidos tinham uma rede secreta de exércitos clandestinos espalhados por toda a Europa Ocidental, prontos para agir em caso de avanço comunista. Era chamada de Operação Gladio, e por muito tempo parecia apenas mais uma narrativa paranoica típica da Guerra Fria. Mas documentos desclassificados e investigações conduzidas na Itália e em outros países europeus confirmaram: a Gladio existiu, era real e foi financiada e coordenada pela OTAN, CIA e M6. Seu objetivo oficial era resistir a uma possível invasão soviética, mas na prática, esses grupos clandestinos participaram de ações extremamente controversas, inclusive atentados terroristas, assassinatos políticos e manipulação da opinião pública por meio do medo e do caos. Em países como Itália, Bélgica e Turquia, membros da Gladio foram acusados de promover atentados falsos para culpar a esquerda e justificar medidas autoritárias. O escândalo foi tão grande que senadores europeus exigiram investigações formais. No fim, a Operação Gladio se provou não só uma teoria da conspiração verdadeira, mas uma das mais perigosas e sofisticadas maquinações políticas do século XX. Essas 10 teorias da conspiração, que um dia foram tratadas como delírios de gente paranoica, se mostraram não só reais, mas revelaram verdades sombrias escondidas por governos, corporações e instituições poderosas. Da manipulação do clima à espionagem contra cidadãos comuns, passando por experiências em humanos, mentiras bélicas e redes secretas de guerra, o que parecia impossível aconteceu diante dos nossos olhos. E muitas vezes sem que sequer soubéssemos. No fim, essas histórias nos ensinam uma lição importante. Nem toda teoria da conspiração é mentira. Às vezes, a verdade é mais bizarra e perturbadora do que qualquer ficção. Então, da próxima vez que você ouvir uma teoria absurda, pense 2 vezes antes de rir. E sabe o que falta? Você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muita verdade escondida por aí. E aí, gostou? Me conte aí abaixo. Se sabia de alguns desses fatos, até o próximo vídeo.